A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amadas famílias. Mais uma vez, nós temos o privilégio, a alegria de estar com você no nosso grupo de crescimento. E nós somos muito gratos a Deus e muito felizes por esse momento maravilhoso que a igreja pode viver em tantos e tantos lares, tantas e tantas famílias, nos nossos grupos de crescimento, nos nossos pequenos grupos. E eu quero começar o grupo de crescimento dessa noite, eu quero começar o pequeno grupo de hoje, orando junto com você. Eu quero lhe chamar para orar comigo, quero chamar sua família para orarmos juntos, orarmos pelos outros grupos de crescimento que estão reunidos também nesse momento, nos mais diferentes lares da nossa região, da nossa cidade, para que eles sejam abençoados, para que Deus se manifeste, o Espírito Santo possa se mover, Deus faça uma obra grande nas famílias, nas pessoas. Então vamos orar. Eu convido você para você agora se colocar diante de Deus, colocar o seu coração, a sua mente e orarmos agora. Nosso Deus e nosso Pai, eu digo, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, Senhor, te agradecer por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos como igreja, dispostos em tantos e tantos lares, distribuídos em tantas e tantas famílias, nos nossos grupos de crescimento. Obrigado por cada uma destas famílias, por cada uma destas casas que abre as suas portas para se tornar igreja de Deus. E nós podemos dizer que em cada casa temos uma igreja. Como diz a Bíblia, a igreja que está na tua casa. Obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado pela dedicação desta família, pelo esforço desta família em te servir, em fazer a tua vontade. Eu oro, Senhor, para que nesta noite a porta da palavra esteja aberta. Eu oro para que nesta noite o Senhor se revele, o Senhor se manifeste, o Espírito Santo se mova, trazendo vida, trazendo vitória à sua igreja, ao seu povo. Eu oro por todas as reuniões que estão acontecendo, para que em todas elas a presença do Senhor seja viva, em todas elas o mover do Espírito Santo seja grande, e nesta noite o Senhor mude o que tem que ser mudado, o Senhor restaure o que precisa ser restaurado, que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a igreja, esteja sobre esta família, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, assim oramos. Amém e amém. Eu quero, depois desta oração, novamente reforçar o nosso protocolo de reuniões dos nossos pequenos grupos. Nós sempre começamos com uma oração fervorosa, uma oração buscando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Depois da oração, nós temos sempre um momento de louvor. É importante louvar. A Bíblia diz que devem estar na nossa garganta os altos louvores a Deus. Então, depois da oração, nós temos um tempo de louvor. Depois do louvor, uma ou outra pessoa pode testemunhar. Sempre há o que contar, sempre há o que testemunhar, para que Deus seja glorificado e para que a fé dos nossos irmãos
seja fortalecida. Nesse período de testemunho, também é possível, também cabe um pequeno compartilhar de uma parte da palavra, uma parte da mensagem que tenha tocado mais profundamente, que tenha causado um impacto maior. Depois desse momento, então vem a ministração da palavra, que eu dou sempre início à ministração, eu sempre trago um ou outro ponto, e depois que o pastor se despede, depois que o pastor deixa a reunião, os irmãos, então, alguém aí na sua casa vai ministrar a palavra de Deus. Depois da palavra, a gente já está chegando no final da nossa reunião, e então novamente nós temos uma oração onde vamos ministrar finanças, vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos primicistas, vamos também orar por todas as necessidades que são postas, que são colocadas, que são trazidas pelos nossos irmãos dos grupos de crescimento. E essa oração então é a oração que finaliza o nosso pequeno grupo. Mas agora vamos à palavra de Deus. Qual é a palavra que estamos ministrando? Estamos já há 4 semanas ministrando o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 27 até o versículo 31, que nos diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, olha o que eles fizeram: saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Os 2 cegos, eles não se calaram, mas eles divulgaram aquele milagre, porque a alegria deles era tão grande por aquela bênção. A alegria deles era uma coisa impressionante, porque agora eles estavam vendo. Mas o que estamos trazendo à igreja, o que estamos ensinando ao povo de Deus, são sobre as ações que constroem o toque de Jesus, porque nós todos precisamos do toque do Senhor Jesus. E aqueles 2 cegos, naquele dia em Cafarnaum, eles conseguiram fazer com que Jesus os tocasse. E nós já sabemos como fazer para que Jesus nos toque. Nós temos que reconhecer Jesus. Foi o que aqueles 2 cegos fizeram aquele dia em Cafarnaum. Eles reconheceram Jesus. Mas nós também temos aprendido que não basta reconhecer Jesus só de palavra, tem que reconhecer Jesus de verdade, em atos, em atitudes, em comportamentos, na vida da gente, no caminho da gente. E nós fomos então descobrindo que existem evidências que precisam estar presentes na vida do crente, se ele de fato, se ele reconhece a Jesus mesmo. A primeira dessas evidências foi a adoração. Já falamos sobre a adoração. A segunda delas foi o perdão, já falamos sobre o perdão. A terceira foi a honra, já ministramos sobre a honra. A quarta foi a posição, que fala muito da fé, da posição que o crente tem que ter diante de uma sociedade, infelizmente, cada vez mais distante de Deus. E a quinta evidência nós começamos a ver hoje pela manhã, e ela é chamada de transformação, que foi o que aconteceu na casa de Zaqueu em Jericó. E essa história é contada para nós em Lucas capítulo 19, versículo 8. Quando o crente reconhece Jesus, a vida dele é uma vida que foi transformada, houve uma transformação, houve uma mudança na vida dele. Foi o que aconteceu naquele dia na casa de Zaqueu em Jericó. Lucas 19:8 diz que Zaqueu
se levanta no meio de uma multidão que estava na casa dele. A presença de Jesus fez com que Zaqueu reconhecesse Jesus, e ele se levanta e diz ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que mudança imediata, instantânea, fantástica. Essa mudança nos impressiona. Mas, como eu tenho falado hoje nos nossos cultos, como eu tenho falado no fim de semana nos nossos cultos, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, que não vai um anjo descer do céu com uma espada e nos tocar e de uma hora para outra nós sermos transformados, ou um raio, ou algo do gênero. Não. Transformação, é preciso esforço. E a transformação que houve em Zaqueu, ela ocorreu, e eu destaco 4 itens dessa transformação, e o primeiro deles é o esforço. E foi sobre isso que no domingo nós ministramos, foi sobre isso que no final de semana nós ministramos, o esforço que é exigido na vida. Tudo demanda esforço. Tem pessoas que não conseguem as coisas porque elas se deixam desmotivar, porque elas se deixam cansar, porque elas se deixam desanimar, porque não se esforçam. Há uma série de razões para isso, nós não vamos elencá-las, mas é preciso o esforço. Zaqueu naquele dia, ele se esforça. Quando a Bíblia nos ensina que ele corre, ele sobe numa figueira para ver Jesus, está presente aí o esforço de Zaqueu. Então eu chamo isso para um olhar espiritual, eu chamo isso para uma visão espiritual. E Jesus, ele não nos isentou de esforço, muito pelo contrário. Jesus, ele exigiu o nosso esforço. Ele disse que a lei e os profetas duraram até João, e a partir dali os homens precisam se esforçar. Lucas 16, os homens precisam se esforçar. Por todo o Novo Testamento, por todo o Antigo Testamento, nós vamos ver a presença do esforço. Jesus, ele disse que para ser salvo é preciso esforço, tem que entrar pela porta estreita. O que nós temos falado à igreja, e que talvez você possa se identificar com isso, é que as pessoas querem mudar, mas não querem se esforçar para isso. Sem esforço não vai haver mudança. Você vai envelhecer e não vai aparecer um anjo na sua frente e lhe tocar com uma espada para você mudar. Você vai envelhecer e um raio não vai descer do céu e acertar você em cheio para que você mude. Isso não vai acontecer se você não se esforçar, meu irmão, se você não se esforçar, minha irmã, se você não se esforçar, família querida. Infelizmente a sua vida vai ser a mesma, não vai ser uma vida de transformação, não vai ser uma vida de mudança. O exemplo que Zaqueu nos dá, ele é necessário para nós hoje. O exemplo que Zaqueu nos dá é para que esse exemplo seja seguido, de esforço para que haja mudança, de esforço para que haja transformação. Diga o fraco, sentenciou Joel, eu sou fraco. No Novo Testamento, a Bíblia descreve os heróis da fé em Hebreus 11 e diz que estes homens e estas mulheres da fraqueza tiraram forças. Qual é o grande problema do ser humano? O grande problema do homem ao longo da sua história é querer mais fazendo menos. Isso não pode. Se eu quero mais, eu tenho que fazer mais. Se eu quero mudança, se eu quero transformação, eu tenho que me esforçar para isso. As pessoas não querem mudar porque mudança exige esforço. Não querem ter suas vidas transformadas porque ter vida transformada exige esforço. As pessoas querem transformação em si mesmas, em suas famílias, na sociedade, mas não querem se esforçar para tal. Somos chamados pelo Senhor
para a semelhança de Zaqueu, nos esforçarmos. Se você quer ver mudança na sua casa, se você quer ver mudança na sua família, se você quer ver mudança em você próprio, em si próprio, o chamado divino é para que você se esforce, faça a sua parte e o Senhor fará a parte dele. Eu deixo a reunião agora, eu me ausento da reunião agora, mas você continua aí, se esforce nessa reunião e Deus vai lhe abençoar. Um abraço a todos e, como eu sempre digo, a paz do Senhor.